Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração do Bitcoin, para entender o mecanismo que faz tudo funcionar, a mineração e o consenso. Já parou para pensar como é que uma rede mundial de computadores, sem nenhum chefe, sem nenhum banco central, consegue entrar em acordo sobre cada mísera transação? Pois é isso que a gente vai descobrir agora. E para começar, vamos com essa citação que vai direto ao ponto. Muita gente acha que minerar Bitcoin é só sobre imprimir dinheiro digital. Mas a real é que isso é só a ponta do iceberg. A criação de moedas é o incentivo, sabe? A isca. O verdadeiro objetivo da mineração é o que faz o Bitcoin ser o que ele é, uma fortaleza digital segura e confiável, sem precisar de um líder. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai desmistificar a mineração. Depois, vamos entender como a rede se mantém segura com o tal do consenso. A gente vai dissecar um bloco, pedacinho por pedacinho, entender a competição da prova de trabalho, analisar as recompensas e, no final, ver a mágica do consenso emergente acontecer. Então vamos lá, direto para o nosso primeiro tópico, o grande mito por trás da mineração. Se preparem, porque o papel principal desse processo todo não é nem de perto o que a maioria pensa. Pensa na mineração como um sistema imunológico do Bitcoin. É ela que blinda a rede e permite que tudo funcione de forma segura, de pessoa para pessoa, sem precisar de um intermediário, de um banco, de um governo para dizer o que é válido ou não. A criação de moedas novas? Isso é só o pagamento pelo serviço de segurança, um incentivo, mas o objetivo final é a segurança. E isso nos leva para a pergunta de $1 milhão. O problema central que a mineração resolve: o consenso descentralizado. Pensa bem, como é que milhares de computadores espalhados pelo mundo de gente que nem se conhece e muito menos confia uma na outra conseguem concordar sobre uma única versão da verdade, sobre um único livro-razão? A solução que o Satoshi Nakamoto criou para isso é simplesmente genial. É o chamado consenso emergente. É tipo um formigueiro, sabe? Ou um cardume de peixes. Não tem um líder dando ordens para todo mundo, mas a ordem, o movimento coordenado, simplesmente emerge da interação de milhares de indivíduos, cada um seguindo regras bem simples. No Bitcoin é a mesma coisa. O consenso não é decidido numa votação, ele emerge porque todo mundo na rede segue as mesmas regras do jogo. E como isso funciona na prática? Através desses 4 pilares. Primeiro, cada computador na rede verifica cada transação por conta própria. Segundo, os mineradores juntam essas transações em blocos. Terceiro, todo mundo verifica esses novos blocos. E por último vem a regra de ouro. A rede sempre vai considerar como verdadeira a corrente de blocos que teve mais trabalho computacional gasto. É como se a verdade fosse a história que custou mais caro para ser escrita, o que a torna quase impossível de falsificar. Ok, muita teoria, né? Vamos para a prática. Vamos ver como um minerador, vamos chamar ele de Ding, como no livro Dominando o Bitcoin, como é que ele constrói um bloco novo para botar na blockchain. O primeiro trabalho do nosso minerador, o Ding, é ir lá na sala de espera da rede, que o pessoal chama de mempool, e pegar um punhado de transações que estão ali, válidas, só esperando para serem confirmadas. Com esse lote de transações em mãos, ele monta o que a gente chama de bloco candidato. É basicamente um rascunho do próximo bloco que vai entrar na corrente. Agora, presta atenção nesse detalhe, que ele é crucial. A primeiríssima transação que o Ding coloca nesse bloco é especial, é a transação Coinbase. O que ela tem de diferente? Bom, ela não gasta bitcoins que já existem. Ela literalmente cria bitcoins novinhos em folha, do zero. É por meio dela que novas moedas entram no sistema e que o minerador recebe o pagamento pelo seu trabalho duro. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Uma transação normal precisa apontar para uma UTX, que é basicamente um saldo de Bitcoin que ainda não foi gasto, e precisa de uma assinatura digital para destravar esse saldo. Já a transação Coinbase, como dá para ver, não aponta para nada. Os campos estão zerados ou preenchidos com um padrão. Por quê? Porque ela não está gastando nada, ela está criando. É a única exceção à regra de que você só pode gastar o que você já recebeu. Ok, então o Ding montou o bloco candidato dele. E agora? Acabou? Que nada! Agora que a competição de verdade começa, ele precisa provar para toda a rede que ele gastou energia, que ele gastou poder computacional para validar aquele bloco. E é aqui que entra a famosa prova de trabalho, ou Proof of Work. Pensa nisso como uma loteria computacional ultra competitiva. Os mineradores pegam todos os dados do bloco, adicionam um número aleatório, um nonce, e jogam tudo isso numa função de hash, que gera uma espécie de impressão digital.
O objetivo é achar um nonce que faça essa impressão digital começar com um número específico de zeros. Não tem atalho. É tentativa e erro, trilhões de vezes por segundo. Achar a solução é absurdamente difícil e caro. Mas, para qualquer outra pessoa na rede, conferir se a resposta está certa é instantâneo. E essa assimetria é a genialidade do sistema. Tá, mas peraí, por que raios alguém gastaria uma fortuna em equipamento e eletricidade para ficar tentando adivinhar números? A resposta, claro, está nos incentivos econômicos. A recompensa do minerador vem de 2 lugares. Primeiro, o subsídio do bloco, que são aqueles bitcoins novinhos criados na transação Coinbase. E segundo, as taxas de transação que os usuários pagaram para ter suas transações incluídas naquele bloco. Hoje em dia, o subsídio é a maior parte do bolo, mas ele foi programado para diminuir com o tempo. A ideia é que no futuro, as taxas sozinhas já sejam um incentivo forte o suficiente para manter a rede segura. E esse cronograma de diminuição do subsídio é o que a gente chama de halving. É a política monetária do Bitcoin escrita em pedra, no código. Começou lá em 2009 com 50 Bitcoins por bloco. 4 anos depois, pá, caiu para 25. Depois para 12,5, 6,25 e por aí vai, até chegar a zero lá perto do ano 2140. Isso cria uma escassez digital totalmente previsível e transparente. E o resultado direto do halving é esse gráfico aqui. Repara como a curva de emissão de novos bitcoins vai ficando cada vez mais lenta, mais achatada. Ela se aproxima do limite máximo de 21 milhões de unidades, mas nunca vai ultrapassar. Isso cria uma política monetária com um teto rígido, um contraste absurdo com as moedas tradicionais, que podem ser impressas sem limite. E claro, essa oferta limitada joga a gente bem no meio de um debate econômico fascinante. De um lado, quem defende diz que uma moeda que não pode ser inflada protege o poder de compra das pessoas. Do outro lado, os críticos dizem que isso pode fazer as pessoas guardarem o dinheiro em vez de gastar, o que poderia frear a economia. A verdade é que o Bitcoin é um experimento monetário radicalmente diferente. A gente só vai entender todas as suas consequências com o passar do tempo. Beleza. Agora vamos amarrar todas essas pontas e entender como, no fim das contas, uma única fonte de verdade, um único livro-razão global emerge desse processo todo. Então, o ponto central é este. A gente tem milhares de pessoas e empresas agindo de forma independente. Cada uma valida transações, cada uma compete para resolver aquele quebra-cabeça caríssimo da prova de trabalho e todas seguem a mesma regra simples de confiar na corrente mais longa. E qual o resultado dessa interação que parece caótica e competitiva? Uma ordem perfeita. Um único livro-razão, global, seguro, imutável, que emerge sem que ninguém precise estar no comando. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A invenção do consenso descentralizado vai muito além de dinheiro digital. Se a gente consegue criar um acordo global sobre um registro financeiro sem precisar de um intermediário, que outras áreas da nossa sociedade que hoje dependem de autoridades centrais para gerar confiança poderiam ser reinventadas com essa tecnologia? É uma pergunta que ainda está em aberto.